Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Fora do Eixo. E eu já tava morrendo de saudade de vocês, gente. É a vida em movimento, como diz minha amiga Daisy Costa, que torna esse dinamismo e foi loucura, é cheio de compromisso, mas é isso, a vida em movimento, não é mesmo, Daisy? É Seja verdade. bem-vinda. Nossa, eu tava doida pra voltar. É verdade, Daisy. Um mês sem gravar, Jesus! Psicanalista, analista comportamental, especialista em relações saudáveis. Que geram melhores resultados. Sempre, né? Essa é a Daisy Costa. E, como sempre, né, a gente tá muito bem acompanhado. Quem voltou depois de muito tempo. Verdade. Nosso amigo Rodilan, seja bem-vindo. Fiz a primeira e voltei agora, né? O bom filho a casa torna, né? Por favor. E Nesse olha caso. que, é porque você nunca saiu da casa pra começo Eu de tô no conversa. back-office Você ali, tá, ó. você tá nos bastidores. E a gente tem também aqui, gente, ele, o Marcelo Campos Antunes. Marcelo Antunes, primeiro e último Isso. nome, né? Ele que é auditor, advogado e diretor-presidente da CETURB. E se você não é do Espírito Santo, deixa a gente contextualizar. A CETURB, deixa eu ver se eu não vou falar besteira. É uma companhia do Estado do Espírito Santo responsável pelo transporte público aqui do Estado, é isso? É isso. Na verdade, assim, só ampliando Por favor, um pouquinho, tá? por Primeiro, favor. né, boa tarde, Léo, Deise, Rodilana. É um prazer estar aqui com vocês, prazer estar participando desse podcast. Tá? Fico muito feliz aqui com a Deise, né? Minha tutora também aqui, que eu fico muito feliz de estar aqui com ela. E, assim, a CETURB, falando um pouquinho da CETURB, né? Na verdade, ela começou só com Transcol, né? Então, ela iniciou com transporte público só com Transcol. E aí foram agregando outras atribuições junto à CETURB, que aí hoje a gente tem a rodoviária, que também, assim, além do transporte municipal daqui de Vitória, a gente tem o intermunicipal para o interior. Então, além da Então um pedaço da rodoviária também faz parte. Também faz parte. Então, a gente tem, além do intermunicipal, o gerenciamento rodoviário. Então, as lojas da rodoviária, a parte de horário, a parte de administração ali do estacionamento. Muita gente. E aí, Marcelo, eu queria começar perguntando por que o 507 termina... Brincadeira! Não, vai lá, você quer? Fala que eu respondo. Fala que eu respondo. Fala que eu respondo. Decorando a linha terminal Laranjeiras e Ribes não passa na minha casa, brincadeira. Vai lá que eu respondo, que eu tenho essa resposta. Brincadeira, gente. É porque, na verdade, que todo mundo deve fazer essa pergunta. Inclusive, tal horário não tem linha. Não, mas olha... Eu já rodei algumas capitais brasileiras e a dinâmica aqui do Espírito Santo, da Grande Vitória, é muito prática, gente. Andar de transporte público aqui é prático, você roda a Grande Vitória, é maravilhoso. Eu já eu já fui, por exemplo, eu fui pra Porto Alegre e lá em Porto Alegre não tem essa integração. Então as passagens não são, o valor não é unificado, você não sabe, a rota, pelo menos assim, eu fui como turista, não é intuitivo, não. E aqui, essa cultura de integração de terminal aqui é muito do Espírito Santo. E assim, tem mais, porque você não conhece, não só a integração terminal, não. A gente tem integração também em trechos. Tem lugares que você pode parar no meio da Rua da Penha, pegar outro sem pagar outra passagem. É isso, que as pessoas não conhecem. Integra Integração temporal. o barquinho agora, né? A nossa aquaviária. É isso, nosso episódio vai falar aqui sobre transporte público. Inclusive, quando eu fiz uma reunião com ele, a primeira coisa que eu perguntei de quando eu andava de ônibus é assim, por que saiu o seletivo da Serra? Mas é isso, gente. Olha, mas brincadeiras à parte, isso daqui, gente, pra gente quebrar o gelo. Mas na verdade, Marcelo tá aqui porque ele é gestor. E hoje, Daisy e Rod, a gente vai falar sobre a linha tênue, né, entre o sucesso e o fracasso, né? Na verdade, o sucesso e o fracasso, a linha tênue entre ser e ter. Entendeu? Porque muitas vezes, o que é o sucesso, né? O que é o fracasso? Quando que começa um, termina o outro? Então, assim, são muitas questões, assim, pra gente aprofundar. Desde já me olha com o olhar assim, a gente já falou sobre isso. Mas, Marcelo, eu quero começar perguntando pra você e depois, Deise, eu vou trazer pra uma realidade ampla. Sim. Como gestor, eu acho que é um desafio.
muitas vezes, a gente entender qual que é a linha entre o sucesso e a produtividade. A produtividade, o excesso de trabalho, a produtividade, a alta... Né? Esse é um tema recorrente. É o tema do momento. Qualquer pessoa que trabalhou hora extra, ele vai falar que tá com burnout. E até onde isso os funcionários, né, os liderados, eles usam isso para oprimir o gestor, né? Então, e como que você contorna isso, né? Como é que você consegue gerir uma equipe de mais de 30 quantas pessoas você Hoje em torno de 200 pessoas, né? 200 pessoas a empresa tem, né? Desde fiscais, a parte tem alguns condicionados, a parte administrativa, a parte da Rodossol também, que foi mais uma atribuição da CETURB. Então, realmente, a gente tem uma miscelânea ali de atividades muito grande dentro da companhia, não só o Transcol mais. E realmente, assim, a grande dificuldade é essa, é você gerir pessoas e colocar no lugar certo. E tem mais ainda, eu vou falar que uma dificuldade talvez muito grande da gestão pública, e aí como gestor, é que eu tenho que trabalhar com as pessoas que estão ali. Eu não tenho a facilidade de trocar tão fácil como se eu tivesse uma empresa privada e fosse lá, não, o gerente não está funcionando, troca e coloca outro. Eu tenho uma dificuldade que são os cargos efetivos que passaram em concurso, que fizeram, estão ali, né? Tem as indicações políticas e tem vários cargos que você não consegue simplesmente trocar. Tem os contratos, tem os terceirizados, que eu também não posso cortar o contrato de uma hora para outra. É muito complexo. É muito complexo. Então, essa questão da dificuldade, né, de você colocar pessoas, é o que tem, é o limiar ali de você conseguir o sucesso ou o fracasso. E aí, puxando só uma pontinha aqui, eu fiquei curioso com uma coisa. Eu gosto muito desse assunto, olha só. Você tá falando pra mim de uma gestão muito grande, a gente tá falando de 200 pessoas. Eu tô falando de 200 cérebros. 200 cérebros são 200 formas de pensar diferentes. Nesse caso. Aí eu, assim, provavelmente, com certeza, você já passou por uma dificuldade muito grande de falta de alinhamento de objetivo dentro da CETURB. Com certeza isso já aconteceu. Sim. Eu quero que você fale um pouquinho, assim, que você tem uma dúvida que eu tenho. Quais são os malefícios que traz para sua gestão quando você tem uma equipe que não te acompanha, Marcelo? Então, na verdade, é enorme, né? Primeiro, assim, a dificuldade de se trocar, né? De você mexer. Esse é o primeiro ponto que é o mais difícil. Só que o que eu tento fazer dentro das possibilidades da empresa, primeiro, conhecer cada um. Então, quando eu chego numa empresa, né, como eu cheguei agora na CETURB, que tem 1 ano, né, eu já rodei em algumas outras empresas no estado, com outros locais. Primeiro é conhecer as pessoas, eu não chego trocando. Eu tenho algumas pessoas de confiança, mas eu sempre tento conhecer quem está e conhecer o trabalho de cada um, até para valorizar realmente quem está ali, porque, né, não vou jogar todo mundo no mesmo bolo. Tem pessoas muito boas, às vezes tem pessoas muito boas em locais errados. Então, conhecer as pessoas, conhecer o trabalho, para entender primeiro, assim, até como presidente e gestor, eu vou a fundo, eu não quero ficar só na cadeira, sentado, dando aqui, assinando o papel. Na verdade, eu faço questão de conhecer cada setor da empresa, até para tomar as decisões de uma forma mais assertiva. E aí, nesse conhecer, é onde que eu tento identificar as pessoas, aquelas que realmente, você está no lugar certo, você não está, você tem um perfil, por exemplo, lá eu já tenho mapeado da minha cabeça que algumas pessoas têm perfil de gerência e outras não têm. E às vezes essas que não têm estão na gerência porque alguém colocou e não tem o perfil. Eles, na verdade, é um excelente assessor, por exemplo, é um excelente operacional, mas não tem um perfil de gerência, um perfil de liderança de uma equipe ali dentro. E isso, assim, aí eu vou tentando remodelar. Eu vou colocando, trocando. Coloco daqui, tiro daqui, coloco aqui. Você tem essa liberdade, então, de mudar algumas internas, porque, assim, dentro do privado, que a Eixo Mental trabalha com isso, eu e o Rodilan trabalhamos com isso. Então, dentro do privado, a gente vai identificando quem é tóxico, quem está totalmente longe daquele perfil, improdutivo, tá infeliz e tá fazendo todo mundo infeliz, não produz. Então, a gente tem essa liberdade no privado. Então, eu acho que o desafio do gestor no departamento público seria esse. A gente tem o desafio maior esse, porque assim, eu consigo fazer algumas mudanças, sim, consigo. Só que o maior desafio é que às vezes eu tenho que mudar uma pessoa que é tóxico e tirar de algum lugar, mas eu não posso mandar embora. Eu não tenho essa facilidade, essa liberdade, né? Às vezes eu não consigo tirar, então tem que achar algum lugar para ela. Esse é o problema, é assim, tirei, e vai ficar onde? Eu sei que essa pessoa aqui é uma pessoa... E aí também vai ter as pessoas que você vai
travar uma guerra, né? Se você tirar. Isso, sempre tem. Isso é o que eu fico muito engessado com o governo, que é o seguinte: você não tem a liberdade de movimentar as peças, ou seja, se uma peça impacta alguma coisa, o relógio não gira mais. Então eu posso perder muito tempo de produtividade por causa de uma pessoa numa gerência errada, nesse caso. Infelizmente tem. O processo é o seguinte: eu acho que o nível de estresse, basicamente, que um gestor passa quando a engrenagem não roda, ele é muito grande. E aí, um outro desafio que a gente vê muito na organização é que o líder, ele passa um estresse muito grande e impacta muito o sucesso da própria organização, financeiro e também no de gestão de pessoas. É interessante, né? Porque o que acontece, Marcelo, Daisy, Rudy, a pessoa, esse é um desafio também da iniciativa privada, porque a gente está trabalhando com pessoas, né? Sim. O tempo inteiro. E uma das formas de você manter a pessoa engajada ali é ela entender qual que é o objetivo dela, qual o propósito dela, e também aquilo ali ser trabalhado pela empresa, ele entender isso e tal. Mas esse é um processo, Daisy, que não é fácil. E eu tô falando isso porque nós vamos chegar no sucesso, que eu quero que você defina, né, o que a gente pode tirar de sucesso, mas eu sei que passa pelo caminho do autoconhecimento, porque eu sei que a Eixo faz esse trabalho nas empresas e também com pessoas, né? Uhum. É exatamente isso. Sucesso, ele tá muito relacionado ao valor que eu coloco à minha empresa. Certo? Uhum. Então, eu imagino a dificuldade do Marcelo nesse sentido, porque a empresa não é dele, mas ele está no lugar de um CEO. Uhum. Né? Então, assim, é meu, mas não é. Uhum. E aí tem uma outra situação também que trava todo o processo, todas as etapas, e trava também a produtividade, que está relacionado a todos terem o mesmo objetivo. Então, sucesso não é ganhar dinheiro, sucesso não é destaque, sucesso não é dar entrevista, sucesso não são coisas materiais. Sucesso é ter um planejamento, ter um ecossistema onde todas as pessoas pensem parecidas. Napoleão Hill fala que você precisa estar dentro de um ecossistema onde todas as pessoas têm o mesmo olhar, o mesmo objetivo e todas estão remando para o mesmo local. E aí, se a gente for falar de exemplo de gestão, a gente tem Jesus, né? Ele fez isso durante 3 anos, ele pega 12 pessoas de regiões diferentes, de linguagem diferente, e o que ele faz? Falei isso ontem, né, numa assessoria empresarial que a gente fez, ele pega essas 12 pessoas, ele transforma o pensamento, o mindset, o nível de mentalidade. E todos eles começam a pensar, a crer e a se comportar igual. E esses 3 anos que ele passou com Jesus, nós conhecemos a história de Jesus até hoje por causa dessas 12 pessoas. É isso aí. E para você, como que você mensura o sucesso, por exemplo, quando você, como gestor, o que para você é sucesso? Então, vamos lá, né? Como sucesso, a gente sabe que desde a criação, desde pequeno, você é acostumado a ser rotulado com títulos. Eu quero ser médico, eu quero ser um diretor. Então, assim, a gente só pensa no resultado final. Para mim, hoje, com a maturidade, depois do tempo, a gente verifica que, na verdade, o sucesso não está no resultado final. Na verdade, está no processo que a gente vive. De transformação. De transformação. Então, o processo tem que ser um processo equilibrado. O processo que você vive o dia a dia. Então, para mim, assim, o resultado final é consequência. Para mim, o sucesso está no processo. E você conseguir equilibrar o bem-estar seu, pessoal, a saúde mental, né? E o seu trabalho, e conseguir liderar pessoas, incentivar pessoas para o mesmo objetivo, e conseguir mostrar um objetivo. E aí sim, tem uma frase do Cortella que ele fala que eu acho muito bacana, que é assim, e o que me estimula todos os dias, eu vou fazer o meu melhor com o que eu tenho no momento. E quando eu tiver condições melhores, eu faço melhor ainda. Então, exatamente assim, o meu pensamento é esse, né? Eu não tenho o melhor que eu gostaria. Então, vou fazer o melhor com o que eu tenho. O meu melhor hoje, né? Ele é diferente da semana passada, né? Exatamente. Cada dia é um dia, né? A gente tem cada dia um dia. E é muito interessante isso, é muito importante, por quê? Porque você vai encontrar pessoas com perfis perfeccionistas, metódicas e que vão te exigir, como gestor, de que você mantenha tudo lindo e maravilhoso, sendo que o seu melhor
no dia é diferente, é totalmente diferente. Exatamente. E assim, e o problema, eu acho, do dia a dia de hoje, que a gente vive bombardeado de rede social, que só vê o final, só vê o resultado. Que é Instagram, que você só vê casamentos perfeitos, você só vê trabalho perfeito, você vê corpos perfeitos, e a pessoa esquece do processo, esquece de como é que você chegou lá. E eu trago ainda mais um caldo para essa discussão, que é o fator de que você e Daisy são de uma geração em que as coisas tinham mais tempo para acontecer. Vocês confiavam mais no processo. Aí eu já tô ficando não tô entendendo. Olha, gente, nos acompanha nas redes sociais, no Instagram, na Eixo Mental, no YouTube. Vocês gostaram, né? Me saí bem dessa. Pois nas redes sociais, nos acompanhe, né? Esse podcast é um podcast da Eixo Mental, e aqui a gente desenvolve e trabalha, né? Conversa sobre psicanálise no contexto do dia a dia, e hoje nós estamos falando sobre o sucesso e o fracasso, né? A linha tênue entre ser e ter. E aí, Daisy, como eu tava jogando aqui, né, existe uma geração que ela confiava mais no processo, no sentido assim, eu sabia que as coisas eram mais demoradas, eram pessoas que ficavam numa empresa por muitos anos, né, e tal. E hoje a gente tem uma outra geração com uma outra lógica, uma geração mais imediatista em resposta aos estímulos que a gente tem de rede social e tudo mais, né. Então, até existe um consciente coletivo sobre também o que é sucesso, o que é o fracasso. Na verdade, a gente está num momento de transição. Eu falo que tirando o Rodilan, que é da geração Z, mas ele tem a mente da geração de 80. Geração X. Exatamente. Tirando ele, realmente a gente está vivendo uma transição social. A gente não chegou completamente na verdadeira modernidade da geração Z que vai governar, graças a Deus. Eles ainda não chegaram. E nós também não estamos... O modelo antigo também não funciona. Então tá todo mundo meio assim, isso é na educação, isso é na educação com os filhos, isso é no consumo, isso é na gestão dentro das empresas. Intergeracional, é um problema intergeracional, né? De gerações diferentes. Exatamente. Porque quem nos governa, né? Quem nos lidera, às vezes é baby boomer, para uma geração que na ponta é a geração Z. E aí você tem essas expectativas totalmente diversas que precisam convergir para poder o negócio seguir, né? Ontem nós ficamos sabendo, né? Fala de ontem, nós ficamos sabendo de uma CEO também, do projeto de pessoas de 60 anos voltar ao mercado de trabalho. Foi não extremamente foi? saudável nesse caso. Porque as pessoas da geração Z não querem trabalhar. É um debate assim, né? Não quer trabalhar ou trabalhos estão precarizados, né? É uma linha tênue aí. Mas eu nem acho assim. E também tem mais uma questão de não trabalhar. Na verdade, eles querem um resultado imediato. Ainda tem isso. Eles querem qualidade de vida antes do esforço. Pra não falar isso comigo. Me respeita, eu sou da década de 80. Ela quer jogar a geração na hora de meter o cartão, da carteirada, ela coloca aquela de 80. Quando eu vou falar, quer que eu diga? Mas você é de 90. Sou de 90. Hoje você ia comentar. Não, olha só, o que você falou foi muito sensato. Eu até pego um pouquinho da sua fala desde lá do início, que assim, o sucesso tá muito ligado ao autoconhecimento, porque... Assim, Léo, pegando a minha geração e a sua e comparando com a do Marcelo e da Daisy, a gente tem uma crise de identidade absurda. É demais. Porque assim, tipo assim, a minha geração não quer ser como vocês. Não quer, eles não aceitam como. Nesse caso, não, eu quero. Agora, a minha geração como um todo, ela não aceita, porque são muitos padrões que eram suscetíveis de padrões, né? Então, assim, você pega da década de 80, não, de 90 pra 2010, você teve trucenas. De 2010 pra 2025 foi outras trucenas quebras de padrões sociais. Nesse caso. Aí, por exemplo, eu tenho uma sociedade hoje que é pautada simplesmente só no resultado final. Onde eu vejo uma casa perfeita, uma vida ideal. E aí eu não sei aquilo que eu quero. Eu não me conheço nesse caso. E aí acaba quando eu não me conheço, aí que acho que a Daisy vai matar de vez esse coelho. Que assim, aprendi muito com ela. Quando eu não me conheço, eu não tenho perspectiva de sucesso nenhum. Porque eu não sei o que eu quero, nesse caso. Eu não sei o que é satisfatório pro meu eu, nesse caso. Então assim, vou pegar aqui até um exemplo.
Eu duvido muito que o Marcelo, se ele sair hoje da Sertuba, ele tem desespero da presidência. Ele não tá lá porque ele quer dinheiro. Ele tá... Minha visão, tá? Você pode até me falar nesse caso. Nessa posição. Não tá porque ele quer um recurso financeiro. Não, é porque ele tem um objetivo lá dentro. Ele sabe aquilo que ele quer. Ele sabe aquilo que ele quer. Ele também sabe o quê? Como que o eu dele se satisfaz com a vida. Com essa pulsão de vida que é o id, que a gente precisa nesse caso. Que, por minha parte, quase não existe, né? O ego, ele é muito rígido. O ego é muito rígido. E é por isso que eu sou geração anos 80, nesse caso, menos no 25, nessa posição. Mas, exatamente, quando eu acho o meu eu, nesse caso, eu me afasto muito no só ter o relacionamento, ter as redes sociais, ter tudo. E eu fico assim, eu começo a entender o que eu sou, como que o meu eu se satisfaz. Aí, quando o meu eu se satisfaz, eu entro muito nisso. Vai, pode Sem falar, não, eu ia falar, eu vou jogar porque eu tenho uma pergunta capciosa pra você. Você tá pra cá. Porque eu ia falar que pra completar esse combo de né, loucura que a gente vive na nossa sociedade, na nossa geração, a gente ainda tem aquela cultura de que você tem que estar sempre bem sucedido, você tem que ganhar tudo, você tem que vencer. Isso aí eu culpo não ela. Tipo assim, parece que tu... Na minha vida eu culpo culpo ela. Performance. Eu culpo ela, olha só. Eu culpo ela muito, assim. Sabe por quê? Nesse caso, porque a Daisy, eu era um moribundo quando eu cheguei na Eixo, nesse caso. Eu me vestia muito mal, mas muito mal mesmo, nesse caso. E a Daisy, de tanto encher o meu saco, Simon, assim, eu fui obrigado a comprar roupa bonita. Obrigado. Fiz bem, não fez? Eu fui obrigado. Eu não compro porque eu gosto assim, porque eu sei que a Daisy vai me encher o saco. Esse cara não posso dar. Mas assim, isso, depois eu comecei a gostar. Mas entra muito nessa vertente, nesse caso assim, que depois que você passa por um processo, como você acabou de dizer perfeitamente, a pessoa aceita isso, nesse caso, durante um tempo. E ela vê que isso funciona. O lance que é geracional, como você falou, de sucesso, a minha geração como um todo, ela não quer aceitar o tempo de maturação pra você ter um resultado sensato. Isso é devastador. E aí, essa criatura me ensinou uma coisa que foi muito legal, nesse caso, que, assim, além de diferenciar qualidade, nesse caso, de quantidade de dinheiro de sucesso, me ensinou muito ao quê? Além de escolher as pessoas que estão do meu lado, escolher, basicamente, sempre ter um objetivo principal onde eu sigo, nesse caso. Senão, eu nunca... Senão, não anda. E, Marcelo, como é que você lidar com o fracasso? Porque você falou de sucesso. Mas eu quero saber o fracasso. Joga na roda. Porque assim, lembrando que o fracasso começa com um pedaço da frustração. Vamos lá, excelente pergunta, né? Faço questão porque essa daí é justamente, talvez, uma virada de chave de comportamento, né, que eu tive. E aí o Rod colocou uma coisa em relação ao seguinte, você se sair, realmente não vai fazer. E já aconteceu de eu sair de cargos para ganhar menos, porque não era o problema o salário. Não era o salário. Na verdade, meu objetivo é me tornar melhor da minha versão cada dia mais. E inspirar pessoas. E aí vamos lá para o fracasso. Como é que eu trato com o fracasso, né? Eu nem gosto muito de falar de fracasso e insucesso, que para mim, assim, fracasso e insucesso, na verdade, são etapas, porque eu acredito no processo. Então, elas vão ocorrer normalmente, que ninguém vai acertar nunca 100%. Sim. Então, são etapas que acontecem na nossa vida que a gente tem que aprender com elas, que assim, é uma oportunidade de aprendizado, que assim, fracassei, tentei fazer X, apostei, errei, tá? A gente é ser humano, a gente sente, então você tem a dor, aí você respira, o que eu faço? Respiro, não tomo decisão nesse momento, porque a gente é ser humano, então eu também respiro. Assim, diminuiu o estresse, diminuiu a dor, aí agora eu volto para ver onde eu errei, onde que eu errei, qual foi o problema. Bom. E tomo, na verdade, o fracasso como oportunidade de crescimento. Então, para mim, não existe o fracasso. Fracasso não é o contrário do sucesso, né, que muita gente acha. Ao contrário, para mim não é. Para mim, fracasso é uma etapa da vida, do processo em que eu aprendo com ele para poder chegar, né, e continuar na minha trajetória. Porque, na verdade, como eu falei, eu não estou preocupado com o objetivo final, que é lá, só quero ganhar X, só quero tanto na minha conta bancária, quero acessar, quero ser o presidente. Não é isso. Na verdade, eu quero que o processo de maturidade eu aprenda cada vez mais, que eu me inspire cada vez mais, sabendo que eu não sei tudo, então conheça cada vez mais, eu aprenda cada vez mais e viva em equilíbrio. Para mim, o equilíbrio é o mais importante. E aí sim, aprender com o fracasso, tornar o fracasso uma oportunidade de melhoria. Por isso que eu acho que o fracasso não é o final. Nossa, toma essa, hein? Não, porque chora, Joel J. Mas vamos aqui.
o nome dele. Vamos lançar aqui o curso do nosso amigo Marcelo. Mindset, a mudança e o fracasso. Deise, o que é o fracasso na perspectiva da psicanálise? Né? Então, olha só. A fala dele foi cirúrgica. Por quê? Porque, de fato, o fracasso faz parte do processo e muitas vezes, e vocês sabem disso, vocês três, né? Que já passaram no meu setting analítico, o fracasso é o desconforto para te acordar de que você deve recalcular a rota e tomar outro rumo. Porém, existe uma situação aí a gente vai para o lado mental e neurofisiológico, que dá frustração e dói. Mas o ser humano, ele não quer sentir dor. Não quer. E aí a gente tem um mercado maravilhoso para não sentir dor. Nós somos, por exemplo, Brasil é o primeiro país a consumir medicação para ansiedade. Os outros países, eles usam outras formas antes de chegar na ansiedade. Nós, Brasil, isso está dentro das pesquisas, e essa pesquisa foi feita agora, no início do ano, o Brasil está em primeiro lugar de ansiedade. Ou seja, a pessoa não quer sentir angústia, ela não quer sentir preocupação, mas ela vai sentir. Isso faz parte do crescimento, do desenvolvimento. O bebê, quando ele nasce, ele chora, não é porque o bebê chora, não, é porque na hora de respirar, o pulmão tem que abrir, porque estava colabado. Então, quando ele faz... Isso dói muito. Então, dói, vida é enfrentamento. E, às vezes, a pessoa não quer. Então, onde que está o problema? É alimentar essa frustração. E aí, ele vai olhar para a rede social e ele vai olhar assim, fulano conseguiu, fulano viajou, fulano não sei o quê. Ele acha que aquilo ali aí ele alimenta mais o fracasso. E que não é fracasso, é uma frustração. E só que tem uma coisa, dentro do desenvolvimento da depressão, a frustração é o primeiro passo. Então, existe ali, para você entrar na depressão, existe uma coleção de fracassos. E essa pessoa não fez nada para mudar isso. E aí ela vira uma depressão, ela vai virar uma ansiedade, um TAG, aí daqui a pouco ela vai ter insônia, o corpo vai responder a isso tudo, e aí ela vai ter uma depressão, e aí que chega o suicídio. Então, o suicídio é a linha final. E a frustração é o início desse caminho. E a gente, pela fala, né, a gente falou em autoconhecimento e você falando agora sobre o crescimento que dói, né? Não existe crescimento sem dor, né? No pain, no gain, né? Já dizia um filósofo contemporâneo. Eu tô engraçado hoje, né? Você tá sarcástico. Rodi, então muitas vezes o que gera frustração pode se dar por vários fatores, mas um deles passa pela comparação, né? Muito. Porque a gente já falou de rede social, a gente já falou sobre gerações, a gente já falou aqui, a Deise trouxe agora uma geração anestesiada, que não quer sentir dor, e a gente... não tem como não falar da comparação nesse processo, né? De você saber o que é fracasso e o que é sucesso, né? Na nossa geração, ainda com rede social, aumentou ainda, né? Assim, muito. comparação... Eu vou tentar trazer uma vertente que eu já fiz muitos na minha vida. Eu sempre fui um grande consumidor de autoajuda. Nessa nossa maior, tipo, acorda às 5 horas da manhã, fica mal e todo o processo. E eu comecei a consumir muita gente. Eu ia na terapia com a Deise, eu consumia, tipo, muito Paulo Marçal, Joel, muitos, o Lázaro do Carmo, eu sempre pessoas que eram de muita alta performance. E é isso que eu fazia uma coisa muito inconsistente. Que era assim, eu começava a repetir o comportamento puramente daquela pessoa, que estava muito distante da minha realidade, no meu eu. E eu fazia isso durante um mês. E eu sempre parava de fazer, nesse caso. E me frustrava muito. Por quê? Porque a realidade... Eu queria replicar uma realidade que não era minha, nesse caso, numa situação totalmente, na minha realidade, que é totalmente disfuncional. E aí, quando eu via que, tipo assim, ele era milionário e eu fazia a mesma coisa que ele e eu era pobre, aí eu ficava... e falava, tá errado. Tem alguma coisa que não bate. Aí
eu comparo assim, tá errado. Eu tô fazendo isso aqui pelo quê? Porque eu quero ser milionário e eu faço nessa posição. E eu estou fazendo a mesma coisa e não estou ficando milionário. Nesse caso, então tá errado. Mas você achou que era só isso? Achava, nesse caso. Isso de lá com uns 17 anos. Quando eu cheguei em você era assim. Nesse caso. E é exatamente isso. Então, assim, às vezes, aquela frase do a grama do vizinho é sempre mais verde, nesse caso, é muito real, porque você não sabe a dor do vizinho, né? Você não sabe a dor, melhor, não sabe o processo que o vizinho fez pra ter aquela grama. E aí, quando eu olhava quando o ser humano, o cérebro, ele olha uma coisa, um desejo, aí tem uma pitazinha de inveja, né? Que todo mundo tem, aí eu falo assim, não tem, mentira. Todo mundo tem. Nesse caso. Aí, quando uma pessoa, ela vai enxergar, ela enxerga o resultado que ela almeja, que ela deseja como um todo, e ela vê que ela tá muito distante, ou que ela não tem possibilidade de alcançar, automaticamente olha pra aquilo e fala, cara, desculpa, tem uma coisa errada comigo, eu tô errado, eu não funciono, pô. Como que a Deise, o Leonardo e o Marcelo, eles têm tudo, e eu, tipo assim, eu tô no mesmo lugar, no mesmo ambiente, com o mesmo microfone, e eu não consigo nesse caso. E aí, acaba acontecendo que, vamos ser drasticamente, comparação foi uma coisa que eu aprendi, uma coisa mais poderosa que eu aprendi, que me salvou na minha faculdade foi isso. Comparação, que eu aprendi com a Deise, comparação é muito injusto com o seu próprio eu, nesse caso. Porque, basicamente, você não sabe... Com você e com a outra pessoa que você tá se comparando. Com você e com o outro. Porque o outro não é você e, basicamente, você também não nasceu no ambiente daquela outra pessoa. Tipo, zero. Nesse caso. Então, assim, se comparar nessa posição é muito ruim. E o malefício, ele é muito grande. E aí, eu fazia muito isso. E aí, e assim, o nível de frustração aumentava muito. Porque a régua era muito grande. Porque eu nunca andei com gente da minha idade. Então, assim, eu andava com Daisy... Eu andava com gente 40 a mais. Aí olha o trabalho da pessoa com 40 anos. Era gigantesco. Era enorme. Aí eu falei assim, não, eu preciso ser exatamente como aquela pessoa. Aí eu tinha, 15 anos. Foi tipo... Aí eu falava assim pra ele, Rodi, você tem 20, eu tenho 40, então, para de ser doido. Tem uma estrada pra percorrer. Para de ser doido, não queira ser igual a mim, porque você não passou pela jornada que eu passei. Mas é o processo que ele falou e você também. Eu não queria isso. Cada um tem seu tempo. Tem o seu tempo. O tempo é diferente. Ele vai me superar, e vai superar muita gente. A questão é uma outra adendo que eu vou colocar, é a visão do todo. Então, a gente tem uma visão. Primeiro, eu não me conheço, então eu não sei o que eu quero. Então, às vezes, o que eu quero não serve pra mim. Às vezes, não está no meu perfil. Não tem a ver com a minha bagagem emocional. Isso é verdade. Correto? E aí, dentro desse contexto todo, eu tô fazendo o que meu pai quer, o que minha mãe quer, o que a sociedade quer, ou igual o meu coleguinha que eu admiro. E aí, quando é interessante isso, porque dentro do consultório, você descobre muita coisa que você vai perceber que a pessoa, ela estava fazendo, repetindo o padrão. E não era dela. Então, aí, voltando aqui para a gestão, já trazendo isso, quando a pessoa não tem o mínimo de conhecimento sobre si mesma, você, como gestor, vai ter problemas, porque ela vai sangrar em cima de você por motivos errados, baseado na verdade dela. Sim. Eu acho que, o gestor tem que ser um pouco analista, né? No sentido porque se a pessoa joga sobre você e você não tiver um mínimo de autoconhecimento ali para se blindar e também para reverter a situação. Isso acontece diariamente. Na verdade, o pessoal até brinca, né? O Marcelo tem algumas consultas hoje, né? Mas é isso, às vezes a pessoa vai e só para desabafar. Então, você assim, ouço, deixa falar. E aí você, assim, tem que entender que aquilo ali, às vezes ela fala alguma coisa na sua cara que não é, na verdade, ela não tá falando de você, na verdade é uma frustração dela. Você tem que entender isso, porque senão, né, você acaba internalizando algo que não é seu. E aí quando eu falo assim, a questão, cada um tem seu tempo. Então o tempo do Léo, da Deise, do Rod, isso é diferente do meu. Cada um tem seu tempo. O processo é diferente para cada um. E por isso que quando eu falei no começo assim, o que você quer? O que eu acordo de manhã pensando? Acordo para ir trabalhar? Não, eu acordo querendo ser uma versão melhor minha. A minha comparação é comigo mesmo. Respeitar a sua o nível de desânimo é totalmente diferente. Porque se eu olho para a rede social, que eu falo que hoje é um grande problema, eu acho que é um dos maiores, eu vejo assim, a pessoa comprei uma moto, alguém fala que eu comprei uma igual porque eu não sei quem tem. Vou comprar uma casa, vou comprar uma casa também porque eu não sei quem. Mas
É isso que você quer? É esse valor que você quer? E às vezes você tem um processo, e o pior ainda, às vezes a pessoa fez um processo de sucesso, todo um processo de sucesso, mas não conseguiu atingir um resultado, ela não conseguiu talvez ser um diretor, um presidente de uma empresa. E aí ela é rotulada como fracassada, mas ela teve todo um processo e você não dá esse mérito pro processo. Exatamente, então a comparação do resultado final é muito ruim, então você tem que valorizar o processo. É porque, na verdade, o processo educacional, o processo de empresa é focado no final e não no processo, né? O próprio... Mas aí eu vou te dizer como eixo mental. Todas as empresas que chamam a gente, né, que solicitam o nosso trabalho, que é saúde mental, corporativa, ok. A maioria delas, a gente faz o quê, Roger? Organiza os processos. A maioria dos conflitos estão relacionados à falta de processos definidos e claros para toda a equipe, que é uma outra coisa. Se você só entra, tá faltando uma vaga aqui, mas você não teve treinamento, você não sabe o objetivo da empresa, você não sabe direito nem o que teu chefe quer. Como que você vai dar resultado, meu querido? Não vai. Então, assim, a gente percebe também que há a falta realmente de levar a sério o processo. Quando eu estava fazendo mentoria, para ser, né, empresária, pensar como empresária, né, eu e Rod fizemos, a gente tem que estar dentro do campo de pessoas que pensem igual a nós, para a gente, né, trocar figurinhas. E é fantástico, né? Foi fantástico para nós, a Sala Secreta, eu participei 2 anos, é maravilhoso. Só que, o que a gente percebe? Que lá realmente a gente aprende a ser empresário. O que acontece aqui no Brasil? Você abre uma empresa pensando no dinheiro. E aí, quando você pensa no dinheiro e no lucro, acabou o processo, meu caro. Não tem processo, você não tem propósito, você não tem valor. E a gente percebe isso e a gente acaba trabalhando coisas que não é nem pra gente trabalhar. E aí a gente vê a necessidade ali da situação e a gente fala assim, você vai ter que fazer uma reunião com seus líderes, com seus diretores corporativos para definir padrão de comportamento e onde você quer chegar. Qual é o objetivo? É isso aí. Você tem que saber para onde você vai. E às vezes também é só um reconhecimento também, né? Que a gente já fez. E aí, eu faço assim, só para aproveitar e fazer um adendo também na fala da Daisy, porque assim, eu acho que isso é assim, independente de empresa, eu acho que vai para a vida pessoal, na verdade, tem uma criação hoje de resultados, né? Você querer resultados. E aí ninguém quer sentir a dor, né? E aí eu falo, vou dar um exemplo meu, né? Vai fazer 3 anos que eu fiz uma virada assim, quando sempre treinei, teve meu filho, eu tive o primeiro filho, então eu resolvi cuidar deles e deixei minha saúde de lado e acabei engordando, tudo, né? E há quase 3 anos atrás, falei, cara, vou cuidar da minha saúde. E aí tem quase 3 anos que eu voltei ao treino, voltei a uma dieta, voltei um acompanhamento nutricional com nutrólogo e nutricionista para voltar ao ritmo. O primeiro start foi comigo, né? Foi contigo, foi com a Daisy. Já coloquei nos injetáveis, querido. Exatamente, foi com a Daisy. E aí, quem chega hoje e fala o seguinte, aí quem vê hoje fala assim, você tá tomando bomba. Você tá tomando uma coisa pra emagrecer. Só que a pessoa não vê o processo, ela não quer passar pela dor, não sabe que todo dia tô lá 1h30 na academia, restringindo a alimentação, comendo direito. Fez um mindset, mudou a mentalidade. Aí as pessoas querem já o resultado. Não, me passa aí qual é a bomba que você tá tomando, me passa qual é a caneta lá que eles fazem de emagrecimento. Então assim, não é isso que eu quero. Então, as pessoas querem muito resultado, Marcelo, mas não querem passar pela dor. É esse o problema. A gente tem um corpo parecido porque me fala a mesma coisa, eu acho. Eu acho, que eu sou esse mesmo problema. As pessoas olham pra mim e acham que eu tô tomando bomba desse Costa. Eu tive que vir até mais comportado pra vocês estarem fazendo. Mas você tá bonito, amigo. Eu tô. Ele melhorou. Ele melhorou tá todo trabalhado, porque mais você tá mais forte, tá mais trabalhado. Mas ninguém quer passar. Hoje todo dia, 6 da manhã, tá lá. Quando eu mando mensagem pra dentro dele, já tá na cabeça. Falei assim, você já acordou? Ele, eu tô indo agora. Aí a pessoa acha que vai cair do céu. Não, hoje eu andei meus 10 km, subi Morro Moreno, voltei pra 10 km. E aí, é muito capixaba, né? Capixaba, gente, eu já deixo. Você vai pegar uma praia, que é um rolê mais capixaba que esse. Mas fiz meu exercício. E ninguém quer fazer isso. A pessoa quer dormir, tá em casa, aplicar alguma coisa pra poder emagrecer. E é muito bom, porque quando você faz atividade, é muito legal a atividade física. Quando o Marcelo chegou lá comigo, eu acho que você tá com quantos quilos a mais? Eu tava com quase 20 a mais.
Acredita, amigo? E aí a primeira coisa eu falei assim, olha, só que alguns sintomas, eu tenho esse olhar clínico, faz muita diferença dentro do meu consultório, por ter sido enfermeira há 15 anos. O olhar clínico é assim, olha só, o que eu vou te pedir, você não vai ter como fazer isso. Você está inflamado, você não vai ter energia, você vai ter desânimo, isso não é depressão. O seu corpo tá trazendo esse mal-estar. E aí eu fui falando pra você, foi startando, coloquei ele pro doutor Tiago. Doutor Tiago, você vai vir aqui, né, meu querido? já manda esse podcast pra ele. Doutor Tiago é fantástico. Assim, doutor Tiago agradeço muito, ele é fantástico. Quando, dentro desse assunto que a gente está desenvolvendo, Deise, eu lembro de uma sessão, de uma análise que eu tive uma vez com você, onde você me perguntou o que era sucesso pra mim. E era reclamação. E na minha cabeça, o sucesso estava relacionado à quantidade de dinheiro e à quantidade de reconhecimento. Então, eu imaginava que, digamos, eu só seria um jornalista de sucesso se eu fosse reconhecido nacionalmente, por exemplo. Notoriedade. E aí, eu sempre comparava, por exemplo, quando eu trabalhava com TV, eu olhava e falava assim, não, eu tenho que fazer parecido com um Fantástico, mas... Gente, ninguém nem assiste Fantástico mais. Mas assim, para o jornalismo, você tem um padrão de qualidade, né? Sua referência ali, né? É minha referência, a gente cresceu. Exatamente isso que eu E é muito louco, porque hoje eu vejo insano, tá, gente? Não recomendo. A comparação é totalmente eu lembro que eu tive uma catarse, né? Que eu lembrei eu tava lendo um livro sobre criatividade, e aí ele falou sobre a criadora, a autora de Harry Potter, né? Que quando ela começou a escrever Harry Potter, ela não tinha dinheiro, ela tava assim, tipo, bem... No limite. Dificuldade, né? E aí eu pensei assim, caramba, ela já era boa antes daquilo, entendeu? Sim. Antes de tudo isso, ela já tinha ali, sabe? Então, por que beleza, ela estourou, fez sucesso e tudo mais, mas a história dela começa quando ela tava lá embaixo, sabe? Exato. E aí eu lembro que aí a gente teve que recalcular, né, Deise, com relação ao que de fato... algumas crenças que você trazia. E até recalcular, né, essa visão do que de fato é o sucesso, né, pra mim, tipo, onde você tá chegando, é realmente onde você quer estar, quer chegar, qual que é... E é um trabalho constante que a gente desenvolve, não é uma coisa que já tá fechada. Porque a gente muda também, a gente vai trazendo uma transformação e de repente no meio do processo você descobre assim, eu nem sei mais se eu quero isso. Eu, por exemplo, eu comecei... Eu não sei, já aconteceu com você? Já aconteceu. Eu tipo assim, não sei se eu quero isso mais. Eu acho que eu tava com outra cabeça lá atrás. Por exemplo, comecei psicanálise, né? Gente, ele se rendeu, queridos. Ele se rendeu. Eu comecei... Batizado em nome de Deus. Eu nunca pensei, falei isso pra Deise várias vezes, falei pra algumas pessoas, né, confidenciei, falei, gente, a Deise sempre me zoou com isso, de tipo assim, cara, você tem que fazer e tal, eu falei, Deise, eu não Você não sabe o que ele faz, mas ela é igual você, fica fazendo Deizinha em outros lugares, ele chega junto à família, assim, bota fala todo assim, mundo, você tá de mimimi por causa disso, você é isso, mãe, espere que eu não cheguei em você. E aí eu falei assim, cara, que manejo é esse? Tá na veia. E assim, se não tivesse, eu falaria, querido, vai fazer outra coisa. Fica no jornalismo. Mas nada que jornalista e psicanalista tá muito parecido. Pois é, tem que ter muito essa sensibilidade pro ouvir, né? O jornalista, eu aprendi na faculdade que o jornalismo não é sobre falar, é sobre você saber ouvir, né? Porque são as boas histórias. Você precisa saber o que é uma boa história para poder contar as boas histórias, né? Marcelo, como você pode ver aqui, né? Sucesso e fracasso, assim, Então eles andam juntos. Eles andam e não tem como não doer, né? Não tem jeito, né? A dor faz parte, na verdade. É assim, e não são todos que vão aguentar. Infelizmente, a gente sabe que não é todo mundo que consegue. Então, assim, você decide isso. Na verdade, é uma decisão de cada um. É uma escolha. É uma escolha. Então, você decide isso a cada dia. Cada dia é um dia diferente. Então, você decide e é uma escolha. A dor, ela existe. Você não vai conseguir chegar sem dor. Na verdade, não existe fórmula milagrosa. Você vai ter frustrações que acontecem, né, com a Deise. Às vezes acontece no dia, aconteceu isso, poxa, não foi do jeito que eu queria. Respira,
olha, como eu falo, né? Verifico onde que tá o erro e tento acertar depois de novo. Então, teve assim, algum fracasso seu que tá aí na sua mente, pode ser do passado ou de agora, em que você percebeu que se não tivesse acontecido o fracasso, você mudou de rota totalmente e foi extremamente saudável? Tem sim. Na verdade, assim, um pouquinho mais atrás, né, teve um fracasso que, assim, não foi exatamente uma atitude minha, mas foi que algo aconteceu comigo, tá? Que tentaram lá atrás, isso logo que eu entrei na auditoria, tentaram me sacanear com uma situação, né? Não preciso entrar em detalhes agora, mas que isso fez com que na hora eu repensasse, falei, poxa, perdi, né? Tava em estágio probatório ainda, tava com 2 anos, 03, né? Para poder ser efetivo, estágio probatório, isso foi lá em 2007. E aí eu falei bem assim, poxa, por que eu entrei nesse concurso? Para que eu vim para cá? Só que aí, a frustração bateu, para que eu vim, né? E aí eu tive um colega, né? Que é um grande amigo, que eu assim, agradeço muito ele, que me chamou, Marcelo, olha só, calma, vem para cá, para a secretaria, e na época foi para a Secretaria de Esporte, me ajuda a organizar a Secretaria de Esporte, porque tá uma bagunça aqui, e você sai desse problema, né? Sai desse ambiente. E fui para lá. E dali que eu comecei a trabalhar com ele, e o pessoal começou a conhecer o meu trabalho técnico, né? E dali eu conheci vários atores que hoje me convidaram para diretor, subsecretário, secretário, por causa desse fracasso ou dessa frustração lá de trás, que eu saí de um ambiente e fui para outro, que na verdade eu até pensei em sair mesmo do cargo, vou desistir, fazer outro concurso. Ele me puxou, não, vem para cá me ajudar, fui. E dali eles começaram a conhecer o meu trabalho, né? E eu conheci vários atores aí da política que eu não sou político, mas comecei a conviver e a política então não anda só... Você mudou totalmente de rota. Você saiu da auditoria e foi para gestão. Total. Foi aí que foi a mudança de rota. Porque assim, eu nunca pensei em vir para política. Não sou político, né? Não tenho cargo político. Não é mesmo? O Senado tá logo ali no que vem, deputado estadual do Espírito Santo. Não, mas não é uma ambição minha, pelo menos até então. Até então não é. Faz parte da rota. Como a rota pode ser alterada, até então não é uma ambição minha, mas assim, eu vivo nesse meio, mas com a carga, mais com o olhar técnico, né? Porque o político precisa do técnico para poder fazer funcionar. E foi aí que eles me conheceram. Eu cheguei, nunca pensei, só finalizando a frase, nunca pensei assim, vou chegar, eu quero ser o presidente de uma empresa. Não tinha. E hoje eu tô como presidente da empresa por convite, por causa do meu trabalho, que foi lá atrás, por causa de uma frustração, que eu mudei de rota e cheguei aqui. Olha isso! Vê, né? Brenda, já se frustrou hoje? A pergunta é essa. Você já se frustrou hoje? Na verdade, eu lembrei de uma outra coisa que as pessoas associam à frustração. Essa tá muito diretamente ligada a uma coisa que eu sinto. Pode falar, Cleiton. Vamos para análise agora, Deise. Outro problema geral é achar que é o medo de perder, Deise. Às vezes a pessoa achar que ela vai perder. Perder o quê? Perder, é isso daí. Por exemplo, sei lá, 2 possibilidades boas de frente da pessoa, e aí a pessoa... Então, mas aí... É o medo da pessoa achar que ela tem que ganhar o tempo todo, de que ela... E ela pode também estar rotulada, como o Marcelo falou anteriormente, aquela função. Se ele tivesse preso a só auditor, o que ele ia fazer com as oportunidades? Não ia aceitar. Não ia aceitar, mas entendendo o próprio valor, ele pode ser aplicado às suas habilidades emocionais, técnicas, acadêmicas, em qualquer outro ambiente. Entende? Então, às vezes a gente está com aquela sensação de perda, mas você entende que você pode ser um jornalista em qualquer país, Simon? Você pode? Você entende que a sua energia, a sua inteligência, a sua habilidade, ela pode ser transmutada para psicanálise. Ela pode ser transmutada por uma empresa que você resolve abrir de repente. Então, aí entra de novo autoconhecimento, alto valor, valor existencial que não está baseado na realidade do outro, mas sim na minha. As empresas têm falado muito sobre soft skills, né? De que você tem que ter algumas skills que não é só técnica. Que você precisa ter...
Então você quer, sei lá, a criatividade, a proatividade. As multidisciplinas, mas todo mundo tem. Principalmente quem tem autoconhecimento. Então, por isso você tá falando isso, e isso veio na minha cabeça. Isso aí, porque são as se você tem essas habilidades, você aí consegue fazer essas transições, né? Mesmo que aparentemente você consegue se desvincular do rótulo. Isso aí. E fazer a mudança porque você tem essas habilidades que não é necessariamente técnico. Porque o técnico, você praticando, você desenvolve. Você isso aí. Agora, essas habilidades, elas só partem do momento que você se conhece. Eu sei que, eu até brinco que a Daisy, ela joga os búzios e os tarôs e as cartas. Mas são técnicas, né? São técnicas, pra poder exatamente. Extrair isso da pessoa, Ontem lá na assessoria você tá falando, mãe Daisy, não é possível. Deu certinho aqui o negócio. Como assim? Você já sabia? Não, você escolheu. Eu falei, foi você que escolheu. Na verdade, assim, isso é autoconhecimento, reconhecendo que você é bom, autoconhecimento de novo, né? Onde é a minha potência? Onde fica a minha fragilidade? Mas se eu tô preso na rede social, eu vou ficar olhando só a minha fragilidade. Eu potencializo a minha fragilidade, diminuo a minha potência. O seu olhar, a sua perspectiva está só no que você não tem e não naquilo que você tem. Quando você olha o que você tem, investe no que você tem, acabou, meu querido. Por exemplo, as pessoas me perguntam assim, nossa, então você deu um rolê na enfermagem? Eu falei assim, não, tudo agregou. Vai ser raríssimo você encontrar alguém com a experiência que eu tenho sendo psicanalista. Então, mas isso faz o meu diferencial. Faz o meu diferencial. Você pegou o que você tinha. Exatamente. Eu tenho paciente que chega lá, fala que tá com depressão, eu falo assim, me dá uma chance de uns 2 meses, mas você vai no médico, eu preciso desse exame. E aí faz isso. Quando você vê, era falta de vitamina D. Era falta de vitamina B12, de ferro. Marcelo? E aí é importante, né, essa questão que você colocou muito bem, Daisy, a questão do rótulo. As pessoas são muito rotuladas, né? E assim, eu sou médico, eu só vou ser médico. Ou eu sou enfermeira, eu só posso ser enfermeira. Eu sou bacharel em computação, só posso ser isso, sou advogado, só posso... o que eu quiser, E aí, tá, né? aqui, ó, na verdade, tá na mente. Exatamente. Então, você tem que entender, se autoconhecer, saber o seguinte, poxa, eu não sei fazer isso, mas é só eu aprender. Na verdade, eu quero. Primeiro assim, é isso que eu quero. Se eu quero, eu vou correr atrás para aprender. Então, é essa questão que é o autoconhecimento de saber onde você quer chegar. E tirar rótulos. Eu acho que rótulos é muito ruim. A pessoa se rotula. E, na verdade, a gente cresce com isso, né? Eu quero... Meu filho, quero que você seja um médico. Meu filho, quero que você seja um advogado. E aí você acaba se rotulando. Coitado, os pais, né, acabam rotulando os filhos, achando que é o melhor. Né? E eu falo, agora eu sou pai também, você fala assim, meu filho, estuda pra ser isso. Aí depois não, meu filho, olha só, cabeça pra cima, né, estuda, vê, né, vambora aí, porque tem várias opções. Então, é não ser rotulado, a gente tem que quebrar realmente esse rótulo e se autoconhecer, saber que tá aqui na mente... Onde você se encaixa, acho que essa semana eu falei com você, né? Onde você se sente encaixado, onde você sente que ali é o seu habitat. Aí você vai conseguir fazer alta performance. É isso aí. Porque a pessoa acha que alta performance, ela ter sucesso. Não, é onde ela tá encaixada. Aí, porque tem a auto, que é a auto performance de autoconhecimento, de... identificar a sua auto-habilidade. E depois a performance. Primeiro uma coisa, porque eu tô fazendo um negócio de eu sou super fã dele. E aí, porque esportista, né? Atleta, eles têm uma disciplina, uma cabeça. Então não tem como não. Meu pai foi boxeador por alguns anos, também foi corredor dessas corridas de tudo quanto é do Brasil inteiro. Então eu via a disciplina dele, né? Foi militar também, então assim, disciplina, e isso conversa comigo, com a minha personalidade. O negócio era assim, domingo. Tá dormindo por quê? Domingo? Não é dia de dormir até mais tarde, não. Quem acorda tarde é preguiçoso. Lá em casa tinha isso, tinha na sua? Então, lá em casa... Essa aqui, cedo madruga, Deus ajuda, né? Mas essa aqui é uma pessoa de outro jeito. Ele era de outra geração. E exatamente a disciplina. Eu acho que o ponto é isso, disciplina. Não adianta se você querer e não tiver disciplina pra fazer. Eu acho que a disciplina é fundamental. Gente, o papo tá bom, mas eu, né, abro e já vou também sinalizando quando tem que acabar, né? Porque nós já estamos aí nos finalmente. Mas a gente sempre termina, né, pedindo que os nossos convidados, os nossos participantes deixem a sua reflexão. Marcelo, eu quero começar com você, né? De tudo que
que nós conversamos aqui, o que você gostaria de deixar de mensagem para o nosso público? Então, eu queria deixar o seguinte, né? Que as pessoas, elas, assim, parem um pouquinho para se autoconhecer, não se comparar com outras, porque o tempo de cada um é diferente, né? O tempo de cada um é o tempo dele. Parar de olhar, dar mais valor ao processo, dar mais valor ao caminho, porque é isso que a gente vive hoje. O para trás, deixar de ficar sofrendo pelo passado também, porque o passado passou, você não consegue mudar o passado. Sim. É olhar para o passado, aprender, né, tentar tirar aprendizado com os erros que cometeu e reciclar e tentar fazer melhor o presente para construir um futuro melhor dentro de onde você precisa ir. Parar de ficar se comparando com internet, comparando com rede social, se autoconhecer e acordar cada dia pensando em ser o seu melhor e você se superar. Na verdade, assim, pare de comparar com os outros. Pense em ser melhor, a sua versão melhor a cada dia. Sendo a sua versão melhor, você vai chegar, você vai se sentir melhor, né? E consequentemente, né, você vai tirar frustrações, você vai tirar ansiedade. E aí uma frase assim, parar, e tem muita gente que já sofre pro futuro, né? Parar de antecipar o velório. Não antecipe o velório, não. Não antecipe o velório, não. Não antecipe o velório. Vou usar isso com você, um presente. Simon. É isso. Léo Simon. Quando é que abre o seu curso de alta performance? Só pra gente Tô negociando com a Deise, tô negociando com a Tá Deise. negociando, ó. Olha, eu joguei e saiu, né? O jornalista adora produzir reportagem. Rode. A minha é respeite sua realidade, nesse caso. Assim, às vezes as pessoas, pelo menos eu me encaixei muito durante muito tempo, assim, que assim, eu achava que por ser bom e ter uma cabeça muito rapidinha, era o suficiente pra eu conquistar o mundo. E eu descobri que na vida não é assim que funciona. Nesse caso. Se eu não respeitar a minha realidade, assim, que eu gosto, assim, que o cerne principal é assim, se a sua realidade permite que você descanse, descanse. Mas se a sua realidade pede que você faça, faça. É isso. Às vezes não... Nesse caso, não tem... Vai ter um momento da sua realidade que você vai fazer e que você vai descansar. Só que aí, de novo, se a sua realidade agora pede você fazer, faça. Não tem pra onde correr. Senão, eu nunca realmente vou ter um descanso. Aí, voltando na sua frase milenar, como é que o nome é? Deus ajuda quem cedo madruga. É exatamente isso. Vai ter um momento em que, sim, o resultado e o sucesso ele chega. Agora, se eu só me acomodar em ser bom, o fracasso ele sempre vai estar presente comigo. Sempre. Porque eu nunca vou, se eu não entender a minha realidade e agir conforme ela precisa, eu nunca vou ser sucedido. Porque eu não sei o que eu preciso. Eu sei basicamente o que a internet quer que eu seja. E aí, o que a internet quer que eu seja não necessariamente o que eu realmente me sinto satisfeito como pessoa, nesse caso. Muito bom. Muito bom. O seu batismo, quando que a gente pode batizar o seu pastor hoje? Muito bom. Não, que conversa boa, isso né? daqui é recorte pra rede social. Na cabeça aqui já. E ver se aceita na hora de vai assim, analisar. Sou uma pessoa que não sou muito bom de redes sociais, só vou deixar claro. Que também não é da geração dele. Você vê que ele não se encaixa. Nossa, verdade. Deise Costa, qual que é a sua reflexão neste final de episódio? Eu vou aquele jeitinho Deise Costa, né, que você me mostrou. Para de ser doida! É o seguinte, para de correr do sofrimento. O sofrimento faz parte da existência. Frustração faz parte o desconforto é temperatura. Né? O desconforto, a frustração, o fracasso, ele é temperatura. Ei, presta atenção, olha por aqui, dá uma olhada por aqui. É para isso que serve. Então, para de olhar para fora e olha para dentro. Isso faz toda a diferença. Perfeito. Que isso, Perfeito. né, minha filha? Não, esse bate-papo hoje foi só teve gente de peso. Não, eu já tô aqui pensando, né, que já é uma análise isso daqui. Na verdade, sempre né, no final das contas, né? Muito bom. Marcelo, muito obrigado por topar ter vindo conversar com a gente. Aberto a agenda. Pode voltar, tá? Com outros temas. Pode voltar. Eu que agradeço muito mesmo. Foi um prazer mesmo estar aqui com vocês, tá, gente? Muito obrigado. Rode, muito obrigado. Deise, muito obrigado. Rode tem que voltar mais, né? Ele tá muito sumidinho. A gente também quer agradecer muito a sua companhia. Como você viu aqui, né? O sucesso, o fracasso. A gente talvez tenha que olhar não como um ponto de chegada, mas como um atravessamento. E que no meio desse processo,
a gente vai ter medos, incertezas, frustrações, mas a gente não pode olhar para esses atravessamentos como algo que nos define. Pelo contrário, nós somos maiores do que isso, né? E nós estamos em constante mudança, afinal das contas, isso é a vida em movimento. A gente deseja que você seja muito feliz, que você tenha boas relações, mais que isso, que você tenha conexões e relações saudáveis, porque a gente acredita, né, que relacionamentos saudáveis sempre geram melhores resultados. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.